1967, ano 19. Nosso desejo, meus amados irmãos, é comunicar a palavra de Deus. O tema de hoje, a oposição a Jesus Cristo hoje. Quem faz oposição a Jesus agora? Quem são os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo na atualidade? O Império Romano não existe mais. O paganismo grego não existe mais. O paganismo medieval, aquele paganismo da época da Europa selvagem, não existe mais. E quem são os inimigos de Jesus Cristo agora? Quem são os opositores do Evangelho hoje? Quem faz oposição a Jesus Cristo no contexto atual? Para você pensar. O texto bíblico, Atos dos Apóstolos, um texto maravilhoso para o nosso ensino, uma mensagem do céu para a nossa instrução. Você precisa, assim como eu, aprender do Senhor Jesus. A lição é rica. O Senhor, na sua bondade, Ele preparou a sua igreja, orientou a sua igreja, deu tudo o que ela precisava, incluindo o poder do céu, poder espiritual, poder temporário ela conquistou, eles conquistam, nós conquistamos. Não deixa de ser poder temporal, pastorear uma igreja grande, numa grande cidade, não deixa de ser importante, é pastor de uma grande igreja, de uma grande cidade, é poder temporal. Tem uma visibilidade. Mas o poder que o Senhor deu à sua igreja não era poder temporal. A graça que o Senhor deu à sua igreja foi para ela levar a palavra, levar a mensagem da salvação em toda a sua história. E para levar a palavra de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, haveria oposição. Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos, eu envio vocês, mas eu sei que é como quem está enviando cordeiros para o meio dos lobos. Como é que Jesus sabia que estava enviando cordeiros para o meio dos lobos e mesmo assim enviou? É porque nós pagamos um preço, há um preço a ser pago pelos filhos de Deus, pelos obreiros, pelos ministros do Evangelho de Jesus Cristo, há um preço a ser pago. Existe, sim, um preço a ser pago. Eu preciso pagar e você também. A salvação é de graça, mas o testemunho não é de graça. Há um preço, existe uma responsabilidade, existe uma cobrança, existe a necessidade de nos envolver de tal forma que paguemos o preço. Então, vamos à leitura. A leitura, Atos dos Apóstolos, 4, e 14 até 31. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não divulguem mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, vós julgais se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde.
E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Senhor Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bendito Deus, Pai querido e santo, Senhor da glória, te louvamos pela leitura em tua santa palavra. Abençoa os meus irmãos, ouvintes, conosco na emissora. Abençoa os teus servos conosco online, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Senhor, cada um dos nossos irmãos, ouvintes e cooperadores. Querido Salvador, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é característico. O irmão Freire, no seu período, na sua atividade, são 45 anos ensinando a palavra de Deus, 45 anos de oposição, eu sofro, eu tenho meus opositores. Certa vez eu fiz uma oração insensata. Alguém sabe o que é? Como é que se faz uma oração insensata? Eu tinha um inimigo e ele era inimigo baixo padrão, inimigo indigno, aquele inimiguinho, inimigo sem futuro, desqualificado, atrasado, ruim em tudo. E eu fiz uma oração insensata. Eu disse: Senhor, me dá um inimiguinho mais forte, me dá um inimigo que tenha qualidade, que tenha pelo menos conhecimento para a gente discutir a altura. Mas era uma oração insensata. Não é bom ter inimigo de jeito nenhum. E eu louvo a Deus porque não fui ouvido na minha oração insensata. Eu sou um homem sem inimigos. Eu não tenho inimigos. Ando sozinho para qualquer lugar, a qualquer hora. Moro aqui na comunidade, me perdoe os habitantes da minha Granja Portugal, mas eu moro aqui numa favela social, chamada Granja Portugal, porque foi loteada, era loteamento, não era invasão, não era roubada, era comprada. Mas um lugar horrível, que nunca desenvolveu, não tem nada. Eu vivo aqui, exatamente para não ter nada. Mas, mesmo assim, eu chego meia-noite na minha casa, vindo de qualquer lugar, da cidade ou do interior. Eu não tenho problemas, não tenho inimigos, mas a obra que eu faço pelo Senhor, para o Senhor, pela igreja, com a igreja, ela me proporciona tanto adversário, tanta adversidade. E olha que eu sou 0,0, mais uma vírgula, mais um zero, em relação aos discípulos de Jesus. E aqueles homens, meus amados irmãos, eles estavam vivendo uma vida de santidade, consagração e de costas para o mundo. Eu ainda olho de frente para o mundo. Alguns de vocês possivelmente já não olham, já estão de costas para o mundo. Mas a grande maioria dos crentes de hoje estão de frente para o mundo.
ainda elege algumas coisas mundanas, algumas coisas do mundo, ainda se preocupa muito com a sua estadia na terra. E, em parte, é justo, porque nós temos responsabilidade com esposa, com filhos, com esposo. As mulheres não podem estar alheias, porque têm suas famílias, têm seus maridos. Os homens não podem estar alheios, porque têm seus filhos, têm suas esposas. De alguma forma, nós precisamos olhar o mundo, encarar o mundo. Aqueles homens, eles esperavam a vinda de Jesus com tanta brevidade que eles haviam virado as costas para o mundo e eles só olhavam para Jesus. O Pedro e o João foram orar às 3h, um horário que pastor só ora em casas te recomendo. Mas eles iam orar, que era um horário regular na sinagoga e nos templos, ou melhor, no templo e nas sinagogas, e eles foram orar a hora 9, às 3h. Ali tinha um homem aleijado, é o capítulo 3, eu fiz a leitura no 4, mas é falando do contexto. Aquele homem era aleijado, tinha mais de 40 anos de idade, vivia de esmolas, esmolava ali. Israel, vivendo a fidelidade das Escrituras, não tinha esmoléu. Mas Israel desviado e os romanos do comando, Israel tinha esmoléu. E quando Pedro e João foram entrando, o homem aleijado, certamente a visão boa, viu os homens e pediu dinheiro, pediu uma esmola. E eles disseram, nós não temos. Na verdade, o Pedro foi quem teve a autoridade ali e disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Jesus Cristo tinha sido condenado e morto pelos romanos em associação com os judeus, e era visto por uma parte da sociedade apenas como um morto, era um defunto. Tem esse nome mesmo no Novo Testamento, diz, eles estão aí, estão pregando um defunto chamado Jesus, que eles dizem que vive. Aí o homem se levantou, o aleijado ficou curado. Todo mundo se envolveu com aquilo, porque era um milagre visível, notório. E os homens terminaram na cadeia, Pedro e João. E qual foi o problema? É porque eles curaram pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, um aleijado conhecido que fazia ponto para pedir esmola na porta do templo, na porta formosa. Esse nome é porque era a entrada dos reis no passado, e agora, nos dias dos apóstolos, era uma porta comum, porque não tinha mais rei em Israel, a não ser a desgraça do Herodes, uma raposa de mau humor, uma raposa com mau humor. Mas, irmãos queridos, eles foram presos, e o Senhor Deus tinha feito um milagre grandioso, porque aqueles homens foram soltos também, milagrosamente. E quando foram intimados, levados lá à presença das autoridades, as autoridades não tinham força para sair daquela enrascada, daquele problema, porque o aleijado era conhecido, tinha mais de 40 anos. Estava presente com mais saúde do que o Pedro ou o João. E tinha tirado a força da autoridade. Então, eles, naquela audiência, para a desgraça das autoridades, lá vem Pedro, Tiago, João, lá vem mais alguns discípulos do Senhor, mais algumas pessoas da igreja, e o aleijado entre eles, com a perfeita saúde, mais saúde do que Pedro e João. Por que o Senhor diz isso? É porque Pedro e João estavam com 40 anos que usavam os pés, e aquele aleijado começou a usar, ele estava com os pés novinhos em folha. Então, as autoridades
viram o homem, aí já pediram logo um tempo, vamos, suspende aí por enquanto. Eles não tinham nada que dizer em contrário ao versículo 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinham nada que dizer ao contrário, ou em contrário. Não tinha, eles não tinham, perderam o argumento. Estão dizendo alguma coisa? Não tinha, eles não tinham argumento. Mas disseram, olha, dá um tempo aí, nós vamos suspender aqui por um tempo. Sai com esses homens. Sai. E foram combinar entre si, ou melhor, conversar. Olha, o que nós vamos fazer? O que podemos fazer a estes homens? O infeliz que foi curado está aí com eles. Todo mundo conhece. Ele era Esmoléu. Todo mundo, quem sabe, fez até uma fezinha, dando uma esmola, que tem gente que é assim, dá uma merreca que quer receber 1 milhão. O Esmoléu agora não pede mais esmola. Era levado pelos amigos e agora está perfeito, em perfeita saúde. O que havemos de fazer esses homens? Nada, não podemos fazer nada. Então vamos ameaçá-los e mandar sair. Ó, sai calado, não fala mais. Aí disseram, vem cá, nós não queremos que vocês divulguem mais nada, absolutamente. Versículo 18, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, não fale nada. Qualquer coisa, você conhece Jesus, desconverse. Não falassem nada, nem ensinassem no nome de Jesus a pessoa alguma. Não falem a ninguém. Vocês não vão ser presos, mas vão para casa, mas é esta condição, tem que ficar calados. Não podem falar nada que envolva o nome de Jesus, nem ensinar nada que envolva o nome de Jesus. Respondendo, Pedro e João disseram-lhes, julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvi os senhores, e não a Deus que nos mandou falar. Nós não podemos deixar de falar, versículo 20. Não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Nós não podemos deixar de falar. Isto agora é nossa função, é a nossa missão. O versículo 21 diz que eles ameaçaram ainda mais. Vocês é que sabem se vão pagar o preço, vocês vão perder família, vão ser mortos, tal. Ameaçaram mais, mas não tinha nada concreto para condená-los, para castigá-los, mandarem para casa. E eles foram para casa, glorificando a Deus. Todo o povo estava glorificando a Deus, porque Israel era uma nação de milagres. Israel existia milagrosamente. Era uma nação criada através de milagres. Deus chamou um casal de velhos lá na Caldeia, um homem com 75, uma mulher com 65, e sem dizer nada, porque Deus tem o seu lado engraçado. Deus faz uma promessa e deixa você confiar, mas ele não fica, olha, daqui a 3 dias eu resolvo, daqui a 10 dias eu resolvo, daqui a 10 meses eu resolvo. Não, ele quer que você confie, deixa o tempo na mão dele. Então a velhinha, a mulher, na verdade era um pedaço de mulher, Sara com 65 anos, mas acontece que Deus ainda deu 25 anos sem dizer nada. Ela já era estéril, foi sempre estéril. Agora imagina uma mulher com 90 anos, estéril a vida inteira e agora grávida. Israel é a nação milagre. Deus criou por um milagre, existia por um milagre. Continua hoje, século 21 depois de Cristo, existindo como um milagre.
Aquele povo sabia muitas histórias milagrosas e eles glorificavam a Deus pelo milagre. Aquele homem nasceu aleijado, nunca andou por mais de 40 anos, viveu de favores, sendo levado, sendo trazido. E agora estava sarado, estava são, estava igual a qualquer homem sadio dos pés. E eles saíram glorificando a Deus, e o povo glorificava a Deus pelo milagre operado na vida daquele homem que tinha mais de 40 anos. E eles foram para casa e contaram lá em casa, cada um aos seus. Olha, a dificuldade foi esta: as autoridades, as oposições, a oposição ao Senhor Jesus, a oposição à Igreja do Senhor, a oposição ao Evangelho de Jesus, nos proibiu, nos ordenou não sair, anunciando a lugar nenhum, e a gente tinha que ficar calado, mas a nossa resposta foi esta, que não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido, porque o Senhor nos ordenou. E eles, os parentes, os familiares, ouvindo, levantaram a voz e foram também glorificar a Deus. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há. E Tu disseste pela boca de Davi, o Teu servo profeta: porque bramam, porque bramaram os gentios, porque os povos pensam coisas ruins, porque os povos maquinam. Porque os povos maquinam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, Senhor. Os príncipes de Israel se levantaram, Senhor, contra o Teu ungido, que Tu ungiste. Verdadeiramente se levantaram contra Teu Filho Jesus. Não só Herodes. Herodes era a raposa imunda, mas não estava só nisto. Versículo 27. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos. Herodes era o rei fantoche, e o Pôncio Pilatos era o governador da província. E os gentios e os povos de Israel eram 12 tribos, e em todas essas tribos tinha inimigos fazendo oposição a Jesus. Agora, meus amados irmãos, quem faz oposição a Jesus? Quem faz oposição ao Senhor Jesus agora? Quem é oposição a Jesus hoje? Vivemos a época do evangelho falso. Quem prega o evangelho da facilidade é mentiroso e faz oposição ao Filho de Deus. Quem prega a felicidade no casamento de quem casa só por casar e não tem compromisso com Deus, conhece o evangelho e faz de conta que não conhece, escolhe mulher pela altura e pelo peso, e não leva em consideração a vontade de Deus, amanhã alega incompatibilidade de gênero e talvez de gênero, e vai se divorciar, ainda tem o conselho de perversos dentro das igrejas, incluindo a minha, que diz: case rápido para não perder seu ministério. Ministério de adúltero é oposição ao Filho de Deus. Ministério de ladrão é oposição ao Filho de Deus. Ministério de covarde, rebelde, a vida inteira dentro da denominação, bajulando, sendo indigno, e quando resolve, bota como se fosse um comércio para seguir carreira solo. É oposição ao Filho de Deus. Quanta oposição a Jesus nos dias atuais.
Quanta oposição a Jesus Cristo hoje. Quando deixamos de pregar o evangelho da salvação para pregar o evangelho da conveniência. Deixamos de falar da realidade gloriosa do céu porque não acreditamos. E deixamos de falar nos terrores do inferno porque não tem vantagem falar de juízo. Não agrada a perversos, corruptos o evangelho de Jesus na sua inteireza. Apresentar outro evangelho é oposição. Apresentar outra saída é oposição. Pregar sucesso é oposição. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu ainda não estou de costas para o mundo. Mas os que deram as costas para o céu estão fazendo oposição a Jesus. Os que pregam o evangelho da conveniência fazem oposição a Jesus. Jesus nos chamou para ser ovelhas do seu pastoreio e não opositores à sã doutrina. Meus queridos, precisamos graça para continuar. Eu preciso da vossa ajuda, da vossa oração. Eu preciso reconhecer que sou ainda uma das pessoas que não está totalmente de costas para o mundo. Mas eu não quero ser opositor do Filho de Deus. Por isso eu prego o evangelho da cruz, da salvação, da reconciliação do homem com Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe os meus ouvintes. Que Deus abençoe os meus irmãos que estão conosco online. Que Deus abençoe os que venham a ter acesso aos vídeos que estamos postando nas redes sociais, no Gmais, no Twitter, no Face e no YouTube. Que Deus possa abençoar e guardar os que ainda têm amor pela sua palavra, pela sua verdade. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pela tua grandeza. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos meus ajudadores. Senhor, nos dá outros ajudadores. Ó Deus, vem em nosso socorro, tu conhece a nossa condição. Deus maravilhoso, Deus poderoso, inclina os ouvidos, Pai, às nossas petições. Abençoa os meus amados irmãos, crianças, jovens e adultos. Levanta, Senhor, homens e mulheres poderosos nas Escrituras para anunciar o teu amor, o teu poder, a salvação em Cristo. Amado Senhor, nos livra dos opositores, nos livra da oposição, nos livra, Senhor, dos que fazem oposição ao reino de Deus. Amado Senhor, se conosco em tudo, no santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com mais um programa apresentado pelo amor do Senhor, com o objetivo de ajudar a sua igreja. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.